Ele tem bilhões, mas ninguém para conversar. Ela tem talento, mas serve champanhe para sobreviver. Um salão luxuoso. O milionário japonês solitário em meio à multidão. Uma simples garçonete ignorada por todos. Dois invisíveis que finalmente se enxergam. Uma frase em japonês. Uma dança proibida. Uma humilhação pública. E então, uma proposta que mudará tudo. Destinos cruzados por um momento de coragem. Até onde você iria por um sonho perdido? De onde você está assistindo? Comenta aí embaixo. Se essa história te pegou, já deixa o like e se inscreve agora. Tem muito mais emoção vindo por aí. E você não vai querer perder. O céu de São Paulo exibia um degradê de laranja e púrpura, quando os primeiros convidados começaram a chegar ao terraço do Hotel Panorama. Cristais tilintavam. Risadas ecoavam pelo ar perfumado, e a orquestra de cordas tocava suavemente, enquanto a elite paulistana celebrava o casamento de Marcelo Albuquerque e Beatriz Mendonça, herdeiros de duas fortunas que agora se uniam não apenas por amor, mas por conveniência financeira, como muitos ali comentavam discretamente atrás de taças de champanhe. Hiroshi. Nakamura ajustou a gravata borboleta de seu smoking impecável e respirou fundo antes de entrar no salão. Aos 45 anos, o empresário japonês carregava no rosto traços de experiência e seriedade que contrastavam com o ambiente festivo. Seus passos eram precisos e medidos, como se estivesse em uma reunião de negócios e não em uma celebração. Enquanto caminhava entre os convidados, sentia olhares curiosos que rapidamente se desviavam quando tentava retribuí-los. É aquele japonês, o dono da Nakamura Technologies, sussurrou uma mulher com vestido de paetês para sua companheira, sem se preocupar em baixar a voz. Dizem que vale bilhões, mas mal consegue pedir um café em português. Ouvi dizer que só veio porque investiu nas empresas do pai do noivo, respondeu a outra, ajustando o colar de pérolas. Deve ser obrigação contratual convidar os sócios, mesmo os exóticos. Hiroshi fingiu não entender, mas seu português era suficiente para captar a essência daquelas palavras. Escolheu uma mesa no canto mais distante, de onde poderia observar a cidade, que agora era seu segundo lar, embora nunca tivesse se sentido tão estrangeiro como naquela noite. Com dedos ligeiramente trêmulos, ajustou o pequeno broche dourado em forma de flor de cerejeira na lapela, o último presente de sua falecida esposa. Do outro lado do salão, Carla Oliveira ajustava o uniforme preto e branco fornecido pela empresa de eventos, onde trabalhava há quase 2 anos. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque firme, e seus olhos cor-de-mel examinavam o ambiente com a eficiência de quem já serviu centenas de festas como aquela. Aos 24 anos, carregava nos ombros uma responsabilidade que não combinava com sua juventude. Lembra das regras, né, Carlinha? Fercus, o supervisor, passou por ela carregando uma bandeja vazia. Sorria sempre. Fale só quando falarem com você. E, pelo amor de Deus, não derrube nada nos vestidos de 10 mil reais dessas madames. Ela assentiu com um sorriso educado, embora por dentro sentisse uma pontada de ressentimento. 3 anos atrás, estava na Universidade de São Paulo, considerada a mais promissora aluna do curso de tradução e interpretação com especialização em línguas orientais, até que a vida decidiu mudar seus planos. Enquanto circulava entre as mesas com uma bandeja de canapés, seus olhos pousaram na figura solitária de Hiroshi. Observou como os outros convidados evitavam sua mesa, como se sua presença fosse inconveniente. Notou a maneira como ele olhava para o horizonte, com uma melancolia que ela conhecia bem. A solidão de quem está cercado de pessoas, mas completamente invisível para todas elas. Naquele momento, sem que ambos soubessem, seus destinos começavam a se entrelaçar numa dança silenciosa, que mudaria suas vidas para sempre. A noite avançava e Carla continuava seu trabalho metódico entre as mesas. Seus pés já doíam dentro dos sapatos de salto baixo, e seu sorriso profissional começava a pesar. Enquanto recolhia taças vazias, escutava fragmentos de conversas sobre investimentos milionários, viagens internacionais e escândalos da alta sociedade, um mundo que parecia existir em uma dimensão paralela à sua realidade de contas atrasadas e preocupações cotidianas. Precisamos de alguém na mesa do japonês, disse Marcos aproximando-se,
com uma expressão de desagrado. Ninguém quer ficar responsável por ele. Dizem que fica olhando sem falar nada, dá-nos nervos. Eu posso ficar com essa área, ofereceu-se Carla tentando soar casual. Você? Tem certeza? Marcos ergueu uma sobrancelha. Olha-nos, não quero drama se ele ficar te encarando ou falar coisas que você não entende. Esses estrangeiros às vezes não respeitam as meninas do serviço. Carla sentiu o rosto esquentar com a insinuação, mas manteve a compostura. Vou ficar bem. É só mais um cliente. Com uma bandeja de bebidas, aproximou-se da mesa de Hiroshi. De perto, notou os detalhes que a distância não revelava. As pequenas rugas ao redor dos olhos cansados, a postura perfeitamente ereta, que parecia mais uma armadura do que um hábito, e o broche delicado que ele ocasionalmente tocava, como um talismã. Gostaria de algo para beber, senhor? Perguntou em português, estendendo a bandeja com champanhe e água. Hiroshi levantou o olhar surpreso por alguém finalmente dirigir-lhe a palavra. Água, por favor, respondeu com sotaque carregado, as palavras saindo cuidadosamente articuladas. Quando Carla colocou a taça de água à sua frente, ele inclinou levemente a cabeça e disse, obrigado. Do itashimashite, respondeu ela em japonês perfeito sem pensar. De nada. O efeito foi instantâneo. Os olhos de Hiroshi se arregalaram, e pela primeira vez naquela noite, sua expressão se abriu completamente, como uma flor tocada pelo sol da manhã. Você fala japonês? Perguntou ele em sua língua materna, a voz subitamente animada. Sim, estudei por 3 anos na universidade, respondeu Carla também em japonês, sentindo uma estranha emoção ao usar aquele idioma que há tanto tempo não praticava fora de seus livros guardados. Do outro lado do salão, Marcos observava a interação com desconfiança, enquanto ao redor da mesa próxima, alguns convidados lançavam olhares curiosos e comentavam entre si, surpresos pela aparente familiaridade entre a garçonete e o empresário estrangeiro. Como se chama? Perguntou Hiroshi, endireitando-se na cadeira. Carla Oliveira, ela sorriu. E por um momento, não era mais a funcionária invisível, mas a estudante brilhante que um dia sonhou em conectar mundos através de palavras. Eu sou Hiroshi Nakamura. É inesperado encontrar alguém que fala meu idioma tão bem aqui. Um homem corpulento de terno claro aproximou-se, interrompendo o momento. Nakamura-san, finalmente o encontrei. Sou Roberto Mendonça, pai da noiva. Precisamos conversar sobre aquele investimento no setor farmacêutico. Carla deu um passo para trás, retornando automaticamente ao seu papel invisível. Mas antes que pudesse se afastar completamente, Hiroshi olhou para ela com uma expressão que dizia claramente, não vá longe, e ela não foi. Pela primeira vez em muito tempo, Carla sentiu que havia encontrado alguém que realmente havia. A madrugada avançava, e a festa ganhava novos contornos com o álcool correndo solto e a música tornando-se mais alta. Carla observava de longe, como Hiroshi, após a breve conversa com o pai da noiva, voltara à sua solidão, embora agora seus olhos ocasionalmente procurassem por ela entre a multidão. Quando seus olhares se cruzavam, havia uma cumplicidade silenciosa, como 2 náufragos reconhecendo-se em mar aberto. O que foi aquilo? Perguntou Débora, outra garçonete, encostando-se ao balcão do bar onde Carla organizava taças. Você e o japonês estão se conhecendo de algum lugar? Não, Carla respondeu, sentindo as bochechas queimarem. Só sei falar um pouco do idioma dele. Um pouco? Parecia que você estava dando uma palestra em Tóquio. Débora riu. Cuidado, o Marcos já está de olho. Você sabe como ele é com a aproximação excessiva dos clientes. Carla assentiu, mas seu olhar voltou a encontrar o de Hiroshi através do salão. Havia algo nele que a intrigava. Não era apenas a solidão compartilhada, mas uma dignidade silenciosa que ecoava dentro dela. Durante as horas seguintes, ela encontrou pequenas desculpas para passar pela mesa dele, servir água, recolher guardanapos, oferecer petiscos. Em cada breve encontro, trocavam algumas palavras em japonês. Ele perguntou sobre seus estudos, ela sobre sua empresa. Fragmentos de vida compartilhados entre bandejas e taças, construindo uma ponte invisível sobre um abismo social que, em qualquer outro contexto, seria intransponível. Por que parou de estudar?
Perguntou Hiroshi durante uma dessas interações, sua voz baixa para não atrair atenção. Carla hesitou, ajustando guardanapos na mesa. Minha mãe adoeceu, leucemia. Precisei cuidar dela e trabalhar. Hiroshi assentiu com uma compreensão que ia além das palavras. Família primeiro. Sempre honrável. Ela está melhor agora, mas... Carla deu de ombros, o gesto dizendo o que as palavras não conseguiam. Algumas oportunidades, uma vez perdidas, nunca mais retornam. A orquestra iniciou uma valsa suave e vários casais dirigiram-se ao centro do salão. Luzes foram diminuídas, criando uma atmosfera mais íntima. Carla observava com um sorriso educado, enquanto internamente sentia aquela pontada familiar, a de quem sempre serve a felicidade alheia sem jamais provar seu sabor. Hiroshi também observava a dança com olhos distantes, perdido em suas próprias memórias. Sem pensar muito, Carla aproximou-se novamente de sua mesa. Não vai dançar, Nakamura-san? Perguntou em tom leve, tentando soar casual enquanto recolhia um guardanapo. Ele sorriu com melancolia. Não danço há muito tempo, desde que minha esposa... Sua voz falhou, e ele tocou o pequeno broche dourado em sua lapela. Sinto muito, Carla respondeu suavemente, notando pela primeira vez o significado daquele objeto. Hiroshi respirou fundo, como quem toma coragem. Na verdade, acho que dançaria, se tivesse a parceira certa. Seus olhares se encontraram e algo passou entre eles, uma compreensão mútua, um reconhecimento de almas. Ao redor, o mundo continuava em seu frenesi de riqueza e ostentação, mas naquele pequeno espaço entre eles, existia apenas a verdade de dois seres humanos, vendo um ao outro, além de todas as camadas sociais. Carla olhou ao redor nervosamente. Marcos estava ocupado do outro lado do salão. A maioria dos convidados estava concentrada na pista ou absorta em conversas regadas a champanhe. Era loucura, com certeza. Poderia custar seu emprego. Mas algo dentro dela, algo que havia adormecido por muito tempo, subitamente despertou. Eu dançaria com você, disse finalmente, estendendo a mão discretamente, escondida pela toalha da mesa. Os olhos de Hiroshi brilharam com surpresa e hesitação. E então, em um gesto que desafiava todas as convenções daquela festa, ele segurou sua mão. O tempo pareceu congelar quando Hiroshi e Carla deram os primeiros passos na periferia da pista de dança. Ela havia deixado a bandeja sobre uma mesa vazia, um ato de rebeldia silenciosa contra as regras não escritas que a mantinham em seu lugar. As mãos dele, firmes e ao mesmo tempo delicadas, a guiavam com uma segurança que contradizia sua afirmação anterior sobre não dançar há anos. Você dança muito bem para alguém fora de prática, comentou ela em japonês, tentando ignorar os olhares que começavam a se voltar para o estranho casal. Algumas coisas o corpo não esquece, respondeu ele com um sorriso discreto, como andar de bicicleta, ou honrar momentos de gentileza. Moviam-se com elegância contida, mantendo uma distância respeitosa que, ainda assim, parecia mais íntima do que qualquer outro contato que ambos haviam experimentado em anos. Para Carla, era como se finalmente saísse das sombras onde sempre servia. Para Hiroshi, como se deixasse para trás, por breves minutos, o peso da solidão que carregava desde que pisara no Brasil. Mas a bolha de encantamento em que se encontravam começou a se romper quando os primeiros sussurros chegaram aos seus ouvidos. Olha só, a copeira e o japonês, disse uma voz feminina alta o suficiente para ser ouvida propositalmente. Deve estar tentando garantir uma gorjeta generosa, respondeu outra com uma risada nasal. Ou quem sabe um green card. Hiroshi percebeu o momento exato em que o corpo de Carla enrijeceu. Não dê atenção a eles, sussurrou, apertando levemente sua mão. Estou acostumada, respondeu ela, mas a luz em seus olhos havia diminuído. Os comentários tornaram-se mais audíveis à medida que a música avançava. Casais próximos se afastavam sutilmente como se temessem contaminação. Alguns tiravam fotos discretamente com seus celulares, provavelmente para compartilhar nas redes sociais com legendas maldosas. Que absurdo! Falou um homem de terno azul marinho a poucos passos deles. Mendonça precisa rever o nível da equipe que contrata para seus eventos. Isso aqui não é baile funk. O rosto de Carla queimava,
dividido entre a vergonha e a indignação. Hiroshi, percebendo seu desconforto, estava prestes a sugerir que voltassem à mesa quando a figura imponente de Marcos surgiu na borda da pista, seu rosto contorcido em uma máscara de fúria controlada. "Carla", chamou ele em tom cortante, "preciso falar com você. Agora." Hiroshi sentiu a mão dela tremer ligeiramente antes de se soltar da sua. "Vai ficar tudo bem", disse ele em japonês, mas sua voz não carregava a convicção que tentava transmitir. "Eu sinto muito", murmurou Carla, antes de seguir Marcos para um canto afastado do salão. Os olhares e os comentários seguiram-na como sombras persistentes. De longe, Hiroshi observava a cena, impotente, enquanto o supervisor gesticulava furiosamente e apontava para a saída. Mesmo sem entender português fluentemente, compreendia perfeitamente a linguagem universal da humilhação. Carla mantinha o queixo erguido, recebendo a tempestade de reprimendas com dignidade, mas seus olhos marejados traíam sua compostura. Quando Marcos finalmente terminou seu discurso, ela retirou o pequeno avental branco da cintura, entregou-o com um gesto firme e caminhou em direção à porta dos fundos, sem olhar para trás. Hiroshi sentou-se novamente em sua mesa solitária, sentindo-se estranhamente mais vazio do que antes. Ao seu redor, a festa continuava como se nada tivesse acontecido. A música, as risadas, as taças tilintando, mas algo fundamental havia mudado dentro dele. Pegou um guardanapo de linho da mesa e, com a caneta de sua agenda, começou a escrever em seu português imperfeito. Quando terminou, dobrou-o cuidadosamente e chamou outro garçom. "Por favor", disse em voz baixa, "dar para Marcos, supervisor." Enquanto o garçom se afastava com o guardanapo, Hiroshi tocou o broche de flor de cerejeira em sua lapela, como se buscasse aprovação para o que acabara de fazer. E em algum lugar dentro de si, soube que sua falecida esposa estaria sorrindo. A chuva fina que caía sobre São Paulo parecia acompanhar o estado de espírito de Carla na manhã seguinte. Sentada à mesa da pequena cozinha do apartamento, que dividia com a mãe no bairro da Penha, girava a xícara de café frio entre as mãos, revivendo cada momento da noite anterior. O relógio na parede marcava 10h17. Em qualquer outro domingo, estaria se preparando para seu segundo turno no restaurante do centro onde trabalhava aos fins de semana. Mas hoje, o peso da humilhação sofrida ainda a mantinha imobilizada. "Você está muito quieta", observou Dona Helena, sua mãe, entrando na cozinha com passos lentos. Apoiada em uma bengala, sequela da longa batalha contra a leucemia que, embora em remissão, havia deixado marcas permanentes. "Aconteceu alguma coisa naquela festa de ricaços?" Carla forçou um sorriso. "Nada demais, mãe. Só cansada." Mas Dona Helena conhecia sua filha melhor do que ninguém. Sentou-se à sua frente com dificuldade e cobriu sua mão com a dela, marcada por veias proeminentes. "Você nunca foi boa mentirosa, minha filha. Desde pequena, seus olhos sempre contaram a verdade que sua boca tentava esconder." Diante do olhar compreensivo da mãe, Carla finalmente deixou as lágrimas caírem. Não de tristeza, percebeu, mas de raiva. Raiva por ter sido humilhada, por ter perdido o emprego, por ter seus sonhos interrompidos, por viver em um mundo onde a gentileza era punida e as aparências valiam mais que a essência. Entre soluços, contou à mãe sobre o empresário japonês solitário, sobre como haviam conversado em japonês, sobre a dança e as consequências desastrosas. Dona Helena ouvia em silêncio, seus olhos cansados refletindo uma mistura de compreensão e preocupação. "Você sempre teve esse coração grande demais para o mundo em que vivemos", disse ela finalmente, secando uma lágrima do rosto da filha. "Lembra o que seu pai sempre dizia? Coragem não é ausência de medo, mas agir apesar dele." Carla assentiu, sentindo o familiar aperto no peito ao lembrar-se do pai, falecido quando ela tinha apenas 15 anos. Foi ele quem primeiro despertou nela a paixão pelas línguas estrangeiras, com suas histórias de viagens que nunca pôde realizar. "O que vou fazer agora, mãe? Aquele salário era importante para nós. Vamos dar um jeito como sempre demos", respondeu Dona Helena, com a serenidade de quem já enfrentara tempestades piores. "Você é jovem e talentosa. Isso foi apenas..." A campainha interrompeu a conversa. Carla enxugou rapidamente as lágrimas e foi atender,
esperando encontrar alguma vizinha com ovos ou açúcar emprestados, como era comum aos domingos. Mas ao abrir a porta, encontrou apenas um envelope branco no capacho, sem remetente. Olhou para os dois lados do corredor, mas não havia ninguém à vista. De volta à cozinha, abriu o envelope com curiosidade. Dentro, encontrou uma carta manuscrita em papel timbrado do Hotel Panorama, junto com um cartão de visitas elegante. "O que é isso?" perguntou Dona Helena, ajustando os óculos para ver melhor. Carla começou a ler em voz alta, traduzindo do japonês. "Prezada senhorita Oliveira, peço desculpas por meu português não bom para escrever esta carta como desejo. Por isso escrevo em japonês, confiando em suas habilidades excepcionais com meu idioma. Quero expressar minha mais profunda gratidão pelo momento de humanidade que compartilhamos ontem. Em uma sala cheia de pessoas, você foi a única que realmente me viu. E por isso, fui também capaz de ver você, não como uma funcionária, mas como a pessoa extraordinária que é. Soube pelo seu supervisor que seu gesto de gentileza resultou em consequências injustas. Isso me entristece profundamente e me sinto responsável. Por favor, aceite minhas sinceras desculpas. Gostaria muito de conversar com você, se me permitir, não como um cliente, mas como alguém que valoriza a conexão rara que tivemos. Tenho uma proposta que gostaria de compartilhar, relacionada às suas habilidades linguísticas que tanto me impressionaram. Estarei no Café Botânico, próximo ao Parque Ibirapuera, amanhã às 14 horas. Se puder me encontrar, ficarei honrado. Se não puder ou preferir não me ver novamente, entenderei completamente. Com respeito e admiração, Hiroshi Nakamura." O cartão de visitas trazia seu nome em relevo dourado, seguido por algo que fez Carla prender a respiração. Diretor da Fundação Nakamura para Intercâmbio Cultural, Tóquio, São Paulo. "Mãe", murmurou Carla, sentindo o coração acelerar. "Acho que acabei de dançar com a pessoa certa." O Café Botânico, com suas paredes de vidro e teto coberto por trepadeiras, era um oásis de tranquilidade, em meio ao caos urbano de São Paulo. Carla chegou 15 minutos, antes do horário marcado, vestindo o melhor que seu guarda-roupa modesto permitia. Uma blusa azul marinho de mangas 3/4 e uma saia lápis preta que guardava para entrevistas de emprego. Seus cabelos, normalmente presos, caíam em ondas suaves sobre os ombros. Escolheu uma mesa no canto, de onde podia observar a entrada sem ser imediatamente notada. Suas mãos inquietas ajustavam repetidamente os talheres já alinhados sobre o guardanapo de tecido. Parte dela ainda não acreditava que estava ali, que havia recebido aquela carta, que aquele encontro estava realmente acontecendo. Exatamente às 14 horas, Hiroshi Nakamura entrou no café. Vestia um terno cinza claro impecável, mas sem gravata, dando-lhe uma aparência mais acessível do que na noite da festa. Seus olhos percorreram o ambiente até encontrarem os dela, e um sorriso discreto iluminou seu rosto. Carla sentiu um calor inesperado subir pelo pescoço até as bochechas. "Senhorita Oliveira", cumprimentou ele em japonês, aproximando-se e fazendo uma reverência leve. "Obrigado por vir." "Senhor Nakamura", respondeu ela, levantando-se brevemente. "Obrigada pelo convite. E, por favor, me chame de Carla." Ele sentou-se à sua frente e, por um momento, ambos permaneceram em silêncio, como se recalibrassem a conexão que haviam estabelecido na noite da festa, agora em um contexto completamente diferente. "Seu japonês é realmente impressionante", comentou Hiroshi finalmente. "Nunca encontrei um brasileiro com tal fluência." "Onde aprendeu?" "Na Universidade de São Paulo. Me especializei em tradução e interpretação com foco em japonês e inglês", respondeu Carla, sentindo um misto de orgulho e melancolia ao falar de seu passado acadêmico interrompido. Uma jovem garçonete aproximou-se para anotar os pedidos. Hiroshi olhou para Carla, esperando que ela falasse primeiro. "Um chá verde, por favor", pediu ela em português. "O mesmo para mim", disse Hiroshi. Então, voltando-se para a garçonete, acrescentou com esforço: "Para mim também. O chá verde." Quando ficaram sozinhos novamente, Carla reuniu coragem para abordar o assunto que realmente importava. Em sua carta, mencionou uma proposta relacionada às minhas habilidades linguísticas. "Confesso que fiquei curiosa.
Hiroshi assentiu, endireitando-se na cadeira. Antes disso, gostaria de entender melhor sua situação atual. Você mencionou na festa que precisou abandonar os estudos para cuidar de sua mãe. Como ela está agora? Mas melhor, respondeu Carla, surpresa e tocada por ele se lembrar desse detalhe. A leucemia está em remissão há 8 meses. Ela ainda enfrenta sequelas do tratamento, mas os médicos estão otimistas. E você, tem planos de retornar à universidade? Carla deu um sorriso triste. Gostaria muito, mas a realidade é que não posso. Perdi a bolsa que tinha, e as mensalidades são impossíveis para mim. Além disso, preciso trabalhar para sustentar a casa e os medicamentos da minha mãe. Os chás chegaram servidos em pequenos bules individuais com xícaras de porcelana delicada. Hiroshi agradeceu à garçonete com um aceno. Então voltou-se para Carla com uma expressão mais séria. Carla-san, o que sabe sobre a Fundação Nakamura? Ela balançou a cabeça. Na verdade, nada. Só o que vi em seu cartão. A fundação foi criada por minha família há 20 anos após a morte de meu pai, explicou ele, servindo o chá para ambos com movimentos precisos. Inicialmente, focava apenas em preservar tradições culturais japonesas. Mas quando me casei com Hana, que era professora de idiomas, expandimos para promover intercâmbio linguístico entre Japão e outros países. Ele fez uma pausa, tomando um gole de chá, e Carla notou como seus dedos acariciavam inconscientemente o broche de flor de cerejeira. Quando Hana faleceu há 5 anos, decidi honrar sua memória, tornando a educação linguística nossa prioridade. Criamos um programa de bolsas para estudantes talentosos que enfrentam dificuldades financeiras. O coração de Carla acelerou. Ela segurou firmemente a xícara para disfarçar o tremor súbito em suas mãos. Vim ao Brasil para estabelecer uma parceria com universidades locais e selecionar candidatos para nosso programa. Mas francamente não esperava encontrar alguém com seu talento. E especialmente, não em uma circunstância tão inusitada. Ele retirou uma pasta elegante de couro de sua maleta e a colocou sobre a mesa. Carla-san, gostaria de oferecer a você uma bolsa integral para concluir seus estudos de tradução, incluindo um período de 6 meses de imersão em Kyoto. A bolsa cobre todas as despesas acadêmicas, moradia, transporte, que inclui um estipêndio mensal, que permitiria ajudar sua mãe enquanto estiver fora. Carla sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Olhou para a pasta, para Hiroshi, e novamente para a pasta, incapaz de formular uma resposta coerente. Por quê? Foi tudo o que conseguiu dizer finalmente. Por que eu? Hiroshi a estudou por um momento, seus olhos revelando uma complexidade de emoções que suas palavras contidas não expressavam. Porque talento sem oportunidade é como um instrumento fino que nunca é tocado, uma perda para o mundo inteiro. E porque, na noite da festa, você me lembrou de algo que eu havia esquecido, que a verdadeira conexão humana transcende línguas, classes sociais e todas as barreiras que construímos entre nós. Ele empurrou a pasta gentilmente em sua direção. Não precisa responder agora. Leve para casa. Leia todos os detalhes, converse com sua mãe. Estarei no Brasil por mais 2 semanas. Carla olhou para a pasta, sentindo o peso das possibilidades que ela continha. Um futuro que achava perdido para sempre, agora se abria novamente diante dela. Era assustador e maravilhoso ao mesmo tempo, como dançar em uma festa onde não era convidada, mas desta vez, sem medo de ser expulsa. Os dias seguintes transcorreram em um turbilhão de emoções para Carla. A pasta que Hiroshi lhe entregara continha não apenas os detalhes da bolsa de estudos, mas um mundo inteiro de possibilidades que ela havia enterrado junto com seus sonhos. Lia e relia os documentos todas as noites, enquanto durante o dia corria entre entrevistas de emprego e hospitais para consultas de rotina com sua mãe. Dona Helena observava a filha com uma mistura de esperança e apreensão. Numa noite particularmente tranquila, enquanto Carla organizava pela 10ª vez os documentos na mesa da sala, sua mãe finalmente expressou o que a preocupava. Se você for, quem vai me acompanhar nas consultas? Perguntou com voz suave, mas carregada de preocupação genuína. Carla levantou o olhar dos papéis, sentindo o familiar peso da culpa apertar seu peito. Mãe, eu... Não me entenda mal.
Dona Helena ergueu a mão, interrompendo-a. Eu não estou perguntando para fazer você desistir. Estou perguntando por que precisamos de um plano prático se você realmente vai aceitar essa oportunidade. E eu acho que deveria aceitar. Surpresa, Carla sentou-se ao lado da mãe no sofá gasto. Você acha mesmo? Mas e a sua saúde? E as contas? Dona Helena sorriu com aquela sabedoria que só as mães possuem. Minha filha, passei os últimos 3 anos vendo você abrir mão de seus sonhos para cuidar de mim. Acha mesmo que quero que continue sacrificando sua vida? Quanto às questões práticas, ela apontou para os documentos. Pelo que entendi, esse estipêndio cobriria meus medicamentos e ainda sobraria para contratar alguém que me ajude ocasionalmente. Ainda assim, ficaríamos separadas por meses com um oceano entre nós, sussurrou Carla, verbalizando seu maior medo. E desde quando distância física separa corações unidos? Dona Helena pegou as mãos da filha entre as suas. Seu pai dizia que as pessoas que amamos nunca estão realmente longe, porque as carregamos aqui. Ela tocou o peito de Carla. Além disso, tenho a Josefa ao lado, a Cleide no andar de baixo. E não é como se estivéssemos em 1980. Tem videochamada, mensagem, tudo isso que vocês jovens usam. Carla riu entre lágrimas que começavam a se formar. Quando foi que você ficou tão moderna, hein? Quando percebi que não podia deixar o medo do futuro roubar a felicidade do presente, respondeu Helena, secando uma lágrima da filha. Agora me diga uma coisa honestamente. É só a bolsa que está te deixando assim, ou tem algo mais nessa história? Algo relacionado a um certo empresário japonês, talvez. Carla sentiu o rosto esquentar. Mãe, não é nada disso. Hiroshi, quer dizer, Sr. Nakamura é apenas um benfeitor. Ele perdeu a esposa, inclusive. Está apenas honrando a memória dela através da fundação. Murmurou Dona Helena com um brilho maroto nos olhos. Interessante como você passou de Sr. Nakamura para Hiroshi tão rapidamente. Foi um lapso, defendeu-se Carla, sentindo-se novamente como uma adolescente pega em flagrante. De qualquer forma, ele retorna ao Japão em poucos dias. Provavelmente nem o verei mais depois que eu decidir sobre a bolsa. E já decidiu. Carla respirou fundo, olhando para os documentos espalhados, para a foto da Universidade de Kyoto, com seus jardins de cerejeiras, para o cronograma que detalhava os próximos 18 meses de sua vida potencial. Acho que sim, respondeu finalmente. Mas antes, preciso ter certeza de que não há nenhuma condição oculta nessa oferta. O que quer dizer? Pessoas como ele, com dinheiro e poder, às vezes esperam algo em troca. Preciso ter certeza de que essa oportunidade é realmente o que parece ser. Dona Helena apertou a mão da filha. Confio no seu julgamento. Sempre foi boa em ler as pessoas. E se esse homem for metade do que você descreveu, acho que suas intenções são sinceras. No dia seguinte, com o coração acelerado e as mãos ligeiramente trêmulas, Carla enviou uma mensagem para o número que Hiroshi havia deixado, pedindo um novo encontro. A resposta veio quase imediatamente. Ele a esperaria no mesmo café, no mesmo horário. Ao desligar o telefone, Carla foi até seu quarto e abriu a gaveta da escrivaninha onde guardava seus tesouros mais preciosos. Entre fotos antigas e cartas do pai, encontrou um pequeno caderno de anotações de seus tempos de universidade. Na primeira página havia escrito em japonês: as palavras constroem pontes entre mundos. Passou os dedos sobre a frase, sentindo como se estivesse conversando com seu eu mais jovem, aquela garota cheia de sonhos que acreditava poder mudar o mundo através das palavras. De repente, percebeu que estava na verdade diante de uma ponte, não apenas para retomar seus estudos, mas para recuperar algo essencial de si mesma, que havia se perdido nos anos de luta e sobrevivência. Fechou o caderno com uma nova determinação, brilhando em seus olhos. Independentemente do que acontecesse no encontro com Hiroshi, uma coisa estava clara. Não podia mais ignorar o chamado de seu verdadeiro caminho. O segundo encontro no Café Botânico tinha uma atmosfera diferente. A ansiedade inicial havia sido substituída por uma expectativa palpável, e tanto Carla quanto Hiroshi pareciam mais à vontade um com o outro. Sentados à mesma mesa do encontro anterior, compartilhavam agora não apenas chá, mas também um elaborado prato de patisserie francesa que Hiroshi havia insistido em pedir. Então,
disse ele após Carla terminar de explicar as dúvidas que a mantinham hesitante sobre aceitar a bolsa. Você teme que haja algum tipo de condição não escrita para esta oportunidade? Ela assentiu, sentindo-se simultaneamente aliviada e envergonhada por expressar sua desconfiança tão abertamente. Peço desculpas se isso soa ingrato ou ofensivo. É apenas que o mundo raramente oferece presentes sem esperar algo em troca, completou ele com um sorriso compreensivo. Não se desculpe. É uma preocupação legítima e, francamente, demonstra inteligência de sua parte questionar. Hiroshi tomou um gole de seu chá, parecendo organizar os pensamentos. Carla-san, deixe-me ser completamente transparente sobre o que espero de você. Caso aceite nossa proposta. Ele enumerou nos dedos. Primeiro, compromisso com seus estudos. Segundo, participação nas atividades culturais da Fundação quando solicitado. Terceiro, disponibilidade para eventualmente auxiliar em traduções oficiais entre nossas organizações parceiras no Brasil e Japão. Por último, que após concluir o programa, você considere mentorar outros estudantes brasileiros interessados em seguir um caminho similar. Fez uma pausa, seus olhos encontrando os dela com sinceridade. Nada mais. Nenhuma obrigação pessoal comigo ou qualquer outra pessoa. Nenhuma dívida a ser paga, além do compromisso acadêmico e profissional. O contrato explicita tudo isso, mas entendo que documentos nem sempre capturam as verdadeiras intenções. Carla estudou o rosto dele, procurando qualquer sinal de duplicidade, mas encontrou apenas uma franqueza genuína que a desarmou. Por que está fazendo isso por mim? Perguntou novamente, ainda não totalmente convencida. Deve haver dezenas de estudantes talentosos em situações semelhantes à minha. Um sorriso melancólico tocou os lábios de Hiroshi. Há muitos, sim, e nossa fundação ajuda vários deles. Mas sua pergunta é válida. Ele hesitou brevemente, como se estivesse decidindo quanto de si mesmo revelar. Permita-me contar uma história. Ajustou-se na cadeira e começou. Quando conheci minha esposa, Hana, ela era apenas uma jovem professora assistente na universidade onde eu estudava administração. Filha de agricultores de uma pequena província, havia lutado contra todas as probabilidades para chegar até lá. Sem conexões familiares, sem riqueza, apenas seu talento extraordinário e determinação feroz. Seus dedos encontraram automaticamente o broche de flor de cerejeira, um gesto que Carla já reconhecia como um reflexo emocional. Um dia, durante uma conferência internacional, o palestrante principal, um acadêmico americano muito respeitado, começou a falar sobre literatura japonesa. Fez algumas afirmações imprecisas que passariam despercebidas pela maioria. Mas Hana, mesmo sendo apenas uma assistente sentada na última fileira, ergueu-se e com todo o respeito corrigiu-o em inglês impecável. Hiroshi sorriu com a lembrança. Houve um momento de choque absoluto. Uma jovem desconhecida, desafiando uma autoridade estabelecida, impensável na hierarquia acadêmica japonesa da época. Mas ela estava certa, e o americano, em vez de se ofender, ficou impressionado. No fim da conferência, ofereceu a ela uma oportunidade para estudar nos Estados Unidos. Ela aceitou? Perguntou Carla, completamente absorta na história. Não. Hiroshi balançou a cabeça. Tinha responsabilidades com sua família, assim como você. Mas aquele momento mudou sua vida de outras maneiras. O reconhecimento de seu conhecimento abriu portas que antes estavam fechadas. Eventualmente, tornou-se uma das principais especialistas em literatura comparada do Japão. Ele tomou outro gole de chá. O que estou tentando dizer, Carla-san, é que às vezes tudo que uma pessoa talentosa precisa é de um momento. Um único momento em que alguém em posição de ajudar reconhece seu valor e estende a mão. Para Hana, foi aquele acadêmico americano. Para você, ele deixou a frase no ar. Entendo, murmurou Carla, sentindo algo se desatar dentro dela. Você está pagando adiante a gentileza que foi mostrada a ela. Exatamente. Hiroshi assentiu. E se quiser uma razão mais egoísta, tenho grande interesse em fortalecer os laços culturais entre Japão e Brasil. Pessoas como você, que realmente compreendem ambas as culturas,
são invaluáveis para esse objetivo. Carla sentiu como se uma última barreira invisível tivesse caído entre eles. Não era apenas sobre uma bolsa de estudos ou um ato de caridade. Era sobre reconhecimento mútuo, sobre honrar o passado enquanto construía pontes para o futuro. Aceito, disse finalmente, estendendo a mão sobre a mesa. E prometo honrar esta oportunidade com todo o meu empenho. Hiroshi sorriu, apertando sua mão firmemente. Fico extremamente feliz com sua decisão. Naquele momento, o celular de Carla vibrou com uma chamada. Ela olhou para a tela e seu semblante mudou instantaneamente. Desculpe, é o hospital onde minha mãe faz tratamento, explicou rapidamente, levantando-se. Preciso atender. Enquanto ela se afastava para falar ao telefone, Hiroshi a observava com admiração silenciosa. Havia algo especial naquela jovem, uma resiliência, uma dignidade que lembrava Hana, mas com uma qualidade única toda sua. Estava genuinamente ansioso para ver o que ela se tornaria, com as ferramentas certas ao seu dispor. Quando Carla retornou, seu rosto estava pálido. Aconteceu algo? Perguntou ele preocupado. Minha mãe caiu em casa, respondeu ela pegando rapidamente sua bolsa. Nada grave, mas preciso ir ao hospital. Sinto muito por interromper nosso encontro assim. Não se preocupe. A família sempre vem primeiro, disse ele, levantando-se também. Posso ajudar de alguma forma? Tenho um carro com motorista esperando lá fora. Carla hesitou por um momento, dividida entre o orgulho e a necessidade prática. Finalmente assentiu. Se não for incômodo, aceitaria a carona. O hospital fica no outro lado da cidade e o transporte público demoraria muito. Nenhum incômodo, garantiu Hiroshi, deixando dinheiro suficiente para cobrir generosamente a conta. Vamos! Enquanto saíam juntos do café, apressados, mas unidos por um novo entendimento, nenhum dos dois notou as duas figuras sentadas em uma mesa distante, observando-os com interesse malicioso. Eram Débora e Marcos, seus antigos colegas da empresa de eventos, que conversavam em voz baixa enquanto tiravam fotos discretas com um celular. Eu disse que tinha algo estranho entre eles, sussurrou Débora, enviando as imagens para um grupo no WhatsApp. A santinha da Carla arrumou um sugar daddy japonês. Marcos sorriu com desdém. Isso vai ser interessante. Muito interessante. Os meses que se seguiram foram de transformação intensa para Carla. Após a recuperação de Dona Helena, que felizmente só havia sofrido escoriações leves na queda, tudo aconteceu com uma velocidade surpreendente. A readmissão na universidade, a preparação dos documentos para o visto japonês, as aulas intensivas para atualizar seus conhecimentos e, principalmente, a adaptação à ideia de que seu sonho interrompido estava de volta à realidade. Hiroshi retornou ao Japão 2 semanas após seu segundo encontro, mas mantinha contato regular através de e-mails e videochamadas ocasionais. Enviava materiais de estudo, artigos relevantes e, às vezes, pequenas curiosidades sobre Kyoto que sempre a faziam sorrir. A relação entre eles era estritamente profissional, mas havia uma camaradagem subjacente que Carla valorizava profundamente. Em uma manhã particularmente ensolarada de agosto, enquanto organizava livros na pequena estante de seu quarto, Carla foi surpreendida pelo toque de seu celular. Era Marina, uma antiga colega da universidade com quem havia perdido contato. Carla, é você mesmo? Nossa, quanto tempo! A voz no outro lado soava estranhamente tensa, apesar das palavras amigáveis. Marina, que surpresa! Respondeu Carla, genuinamente feliz em ouvir a antiga amiga. Como você está? Como descobriu meu número? Houve uma hesitação perceptível. Estou bem, obrigada. Peguei seu contato com a secretaria da faculdade quando soube que você voltaria no próximo semestre. Outra pausa. Na verdade, estou ligando porque... Bem, tem algo que acho que você deveria saber. O tom conspiratório imediatamente acendeu um alerta em Carla. O que houve? Você conhece o blog Bastidores da Elite, não é? Aquele que publica fofocas sobre a alta sociedade paulistana? Não, nunca ouvi falar, respondeu Carla, sentando-se na beirada da cama, um pressentimento desagradável formando-se em seu estômago. Bem, é bem popular entre o pessoal da universidade. O caso é que publicaram algo sobre você hoje, e sobre um tal de empresário japonês. Carla sentiu o sangue gelar. O quê? Como assim? Vou te enviar o link,
disse Marina rapidamente. Olha, não sei o que realmente aconteceu, mas pensei que você deveria saber antes de voltar às aulas. O pessoal não está falando de outra coisa. Após desligar, Carla abriu o link que Marina enviou via mensagem. A matéria tinha um título sensacionalista: Do servir ao ser servida, como uma garçonete conquistou um bilionário japonês. Abaixo, havia fotos dela e Hiroshi no café botânico, claramente tiradas sem conhecimento deles, acompanhadas de um texto repleto de insinuações maldosas sobre como ela havia garantido seu lugar ao sol, através de um relacionamento estratégico. O artigo mencionava ainda a bolsa de estudos, distorcendo completamente a natureza da oportunidade, e terminava com um comentário particularmente venenoso. Fontes próximas afirmam que a jovem talentosa foi expulsa de seu emprego anterior por comportamento inadequado com clientes durante um evento de luxo. Parece que a estratégia funcionou a longo prazo. Com as mãos trêmulas, Carla rolou até os comentários, dezenas deles. A maioria cruéis, questionando sua integridade, suas habilidades reais e suas intenções. Reconheceu nomes de antigos colegas de universidade entre os comentaristas, alguns fingindo defendê-la, enquanto na verdade alimentavam mais especulações. Lágrimas quentes escorriam por seu rosto quando o telefone tocou novamente. Era um número desconhecido. Alô? Atendeu com voz embargada. Carla Oliveira? Uma voz feminina, formal e fria. Aqui é Luísa Mendes, da coordenação do Programa de Bolsas Internacionais da Universidade. Precisamos que compareça ao nosso escritório amanhã às 10 horas para discutir sua situação no programa Nakamura. Houve questões levantadas que precisamos esclarecer. O mundo parecia desmoronar ao seu redor. Todo o progresso dos últimos meses, toda a esperança cuidadosamente reconstruída, agora ameaçados por mentiras e insinuações maldosas. Como explicaria isso a Hiroshi? O que aconteceria com a bolsa, com seu futuro recém-recuperado? O celular vibrou novamente com uma notificação. Era um e-mail da Fundação Nakamura com o assunto Urgente, situação no Brasil. O coração de Carla disparou. Eles já sabiam. Naquele momento, Dona Helena entrou no quarto apoiada em sua bengala, o rosto marcado pela preocupação. Filha, o que houve? Você está branca como papel. Carla olhou para a mãe, sentindo-se novamente como aquela garota humilhada na festa de casamento. Só que desta vez a humilhação era pública, ampliada pela internet potencialmente destruidora. Por um instante terrível, teve vontade de desistir, de recuar para a segurança de sua antiga vida invisível. Mas então, lembrou-se da história que Hiroshi contara sobre Hana, sobre como ela tivera a coragem de se levantar e falar a verdade, mesmo quando todas as convenções sociais diziam para permanecer em silêncio. Lembrou-se também das palavras de seu pai. Coragem não é ausência de medo, mas agir apesar dele, com mãos ainda trêmulas, mas com uma determinação renovada, nascendo dentro de si. Carla enxugou as lágrimas e abriu o e-mail da Fundação Nakamura. Qualquer que fosse o conteúdo, enfrentaria com a dignidade que tentavam lhe roubar. A sala de reuniões da Coordenação de Bolsas Internacionais era um ambiente intimidador, com suas paredes repletas de certificados emoldurados e fotos de alunos sorridentes em diversos países. Carla sentou-se ereta na cadeira estofada, vestindo o único blazer formal que possuía, uma peça azul marinho, um pouco justa que havia comprado em uma liquidação para entrevistas de emprego. À sua frente, 3 pessoas a observavam com expressões variadas. Luísa Mendes, a coordenadora que a havia convocado, um homem de meia-idade que se apresentou como o Dr. Ricardo Almeida, diretor do Departamento de Relações Internacionais, e uma mulher mais jovem que Carla reconheceu com surpresa, professora Yumiko Tanaka, sua antiga orientadora do curso de japonês, senhorita Oliveira. Começou Luísa com voz fria. Estamos aqui para discutir as circunstâncias de sua readmissão ao programa e, principalmente, a natureza de seu relacionamento com o Sr. Nakamura, financiador de sua bolsa. Carla sentiu o rosto esquentar, mas manteve o olhar firme. Com todo respeito, não existe relacionamento. O Sr. Nakamura é o diretor da fundação que oferece a bolsa de estudos. Nossa interação é estritamente profissional. Dr. Almeida pigarreou, ajustando os óculos de armação grossa. Entendo.
mas chegaram ao nosso conhecimento informações preocupantes. Ele deslizou uma impressão do artigo do blog sobre a mesa. Isto levanta questões sobre os critérios de seleção e possíveis favorecimentos inadequados. É tudo mentira, respondeu Carla, mantendo a voz firme apesar do tremor interno que sentia. Conheci o Sr. Nakamura em circunstâncias incomuns, sim, mas fui selecionada por minhas qualificações acadêmicas. Tenho as melhores notas em japonês da minha turma, como a professora Tanaka pode confirmar. E... A questão não são suas habilidades linguísticas, interrompeu Luísa, mas a integridade do processo. Esta universidade tem uma reputação a zelar. Não podemos ter nossos programas internacionais associados a escândalos. Escândalos? Carla sentiu a indignação crescer dentro dela. Baseados em um blog de fofocas. É isso que a universidade considera como fonte confiável agora? Um silêncio tenso se instalou na sala. Professora Tanaka, que até então permanecera calada, finalmente falou, sua voz suave mas firme. Se me permitem, gostaria de fazer uma observação. Ela olhou diretamente para Carla. Conheço esta aluna há anos. Seu talento é inquestionável, assim como seu caráter. Se a Fundação Nakamura a selecionou, tenho certeza de que foi com base em critérios legítimos. Agradeço sua opinião, professora, disse Dr. Almeida. Mas o fato é que recebemos ligações de outros alunos, de pais e até mesmo contatos da imprensa. A situação está gerando desconforto institucional. Carla respirou fundo, lutando contra as lágrimas que ameaçavam formar-se. O que exatamente estão pedindo? Que eu desista da bolsa. Que renuncie à oportunidade pela qual trabalhei durante anos, só porque pessoas maldosas estão espalhando mentiras. Antes que alguém pudesse responder, a porta da sala abriu-se e uma figura inesperada entrou. Um homem japonês de meia idade que não era Hiroshi, mas carregava a mesma aura de autoridade serena. Vestia um terno impecável e trazia uma pasta de couro sob o braço. Peço desculpas pela interrupção, disse em português fluente, para surpresa de todos. Sou Takeshi Watanabe, representante legal da Fundação Nakamura no Brasil. Fui informado sobre esta reunião e acredito que minha presença seja relevante para esclarecer qualquer mal-entendido. Dr. Almeida levantou-se, claramente desconcertado. Sr. Watanabe, não esperávamos. Esta é uma reunião interna da universidade com uma aluna que é bolsista oficial de nossa fundação, respondeu Takeshi calmamente, e cujo processo de seleção está sendo questionado, pelo que entendi. Isso nos diz respeito diretamente. Luísa ajustou-se desconfortavelmente em sua cadeira. Bem, já que está aqui, talvez possa nos esclarecer sobre os critérios de seleção da senhorita Oliveira. Takeshi assentiu e colocou sua pasta sobre a mesa, retirando alguns documentos. Com prazer. A senhorita Oliveira foi selecionada através de nosso programa de talentos excepcionais, em circunstâncias adversas. Seu histórico acadêmico anterior à interrupção de seus estudos é exemplar, com notas que a colocam entre os 3% melhores estudantes de língua japonesa no Brasil. Ele distribuiu cópias de um documento para cada pessoa na mesa. Este é o relatório oficial do processo seletivo, conduzido por um comitê independente de 5 acadêmicos, 3 japoneses e 2 brasileiros. Como podem ver, a senhorita Oliveira passou por todas as etapas regulamentares, incluindo prova escrita, entrevista e avaliação de proficiência linguística. Carla olhou para os documentos com espanto. Não sabia sobre nenhuma dessas avaliações. Como se lesse seus pensamentos, Takeshi explicou. Os testes foram conduzidos remotamente, baseados em seu histórico acadêmico anterior e em uma avaliação presencial realizada pelo Sr. Nakamura, que é membro do comitê de seleção e estava no Brasil na ocasião. Este é o procedimento padrão para candidatos em situações especiais. Situações especiais? Questionou Dr. Almeida. Candidatos que demonstram talento excepcional, mas enfrentaram circunstâncias que interromperam sua trajetória acadêmica, esclareceu Takeshi. A história da senhorita Oliveira, abandonando a universidade para cuidar da mãe doente, é exatamente o tipo de caso que nosso programa busca apoiar. Ele retirou mais um documento da pasta. Quanto às alegações de relacionamento impróprio, a Fundação Nakamura
leva extremamente a sério sua reputação e integridade ética. Por isso, gostaria de deixar claro que estamos preparados para tomar medidas legais contra qualquer veículo de comunicação ou indivíduo que faça insinuações difamatórias sem evidências. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Luísa e Dr. Almeida trocaram olhares preocupados, enquanto a professora Tanaka tentava disfarçar um pequeno sorriso. Nossa intenção nunca foi questionar a integridade da fundação, disse finalmente Dr. Almeida, claramente recuando. Apenas cumprimos nosso dever de verificar qualquer situação que possa afetar nossos programas acadêmicos. Compreensível, respondeu Takeshi com um leve aceno de cabeça. E justamente para garantir a transparência total do processo, a Fundação Nakamura gostaria de propor uma solução que beneficie todas as partes envolvidas. Ele olhou brevemente para Carla, Cessi, com um olhar tranquilizador, antes de continuar. Estamos dispostos a ampliar nosso programa na universidade, oferecendo mais 2 bolsas de estudos para alunos brasileiros. A seleção será realizada em conjunto com o Departamento de Relações Internacionais, garantindo total transparência e alinhamento com os critérios institucionais. A expressão de Dr. Almeida transformou-se instantaneamente. Isso seria extremamente benéfico para a nossa instituição. Acredito que sim, concordou Takeshi. Quanto à senhorita Oliveira, sugerimos que sua bolsa seja mantida conforme planejado. Afinal, qualquer decisão contrária poderia ser interpretada como uma validação das acusações infundadas, o que certamente não é do interesse nem da universidade, nem da fundação. A reunião terminou pouco depois, com apertos de mão cordiais e promessas de cooperação futura. Enquanto saíam da sala, Takeshi fez um gesto discreto para que Carla o acompanhasse até o pátio da universidade. O Sr. Nakamura me pediu para entregar isto pessoalmente, disse ele, quando estavam longe de ouvidos curiosos, estendendo um envelope lacrado, e para garantir que soubesse que tem o apoio integral da Fundação. Com as mãos ainda trêmulas pela tensão da reunião, Carla abriu o envelope. Dentro havia uma carta manuscrita em japonês elegante e uma pequena caixa embrulhada em papel tradicional, washi. Carla-san. Começava a carta. Recebi notícias do que está acontecendo no Brasil e lamento profundamente que esteja enfrentando essas dificuldades por nossa causa. Saiba que sua integridade nunca foi questionada por nós. O caminho para realizar nossos sonhos raramente é linear ou fácil. Hana costumava dizer que os momentos de maior adversidade são também aqueles que revelam nossa verdadeira força interior. Envio-lhe este pequeno presente como um lembrete, assim como a flor de cerejeira. A beleza mais profunda muitas vezes floresce depois das tempestades mais severas. Continue firme em seu caminho. Estaremos esperando por você em Kyoto. Com admiração e respeito, Hiroshi Nakamura. Dentro da pequena caixa, Carla encontrou um delicado broche de prata em forma de flor de cerejeira, semelhante ao que Hiroshi sempre usava, mas com um design feminino e elegante. Segurando o broche contra a luz do sol, Carla sentiu uma estranha mistura de emoções: gratidão, determinação e uma profunda sensação de que, não importava o que acontecesse dali em diante, não enfrentaria sozinha. O outono paulistano chegou com suas manhãs frias e tardes ensolaradas, trazendo consigo novos desafios e descobertas para Carla. De volta à universidade, enfrentava olhares curiosos e cochichos pelos corredores, efeitos residuais do escândalo que, embora gradualmente perdendo força, ainda deixava marcas em seu cotidiano. Optara por uma estratégia simples: dedicação absoluta aos estudos, demonstrando através de resultados que seu lugar ali havia sido conquistado por mérito próprio. Nas primeiras semanas, manteve-se reservada, falando apenas o necessário e focando-se inteiramente nas aulas e trabalhos. Aos poucos, alguns colegas começaram a aproximar-se, primeiro por necessidade de ajuda com traduções complexas, depois por genuíno interesse em conhecê-la. Em casa, transformara um canto da sala em um mini-Japão, como Dona Helena brincava. Livros em japonês, mapas de Kyoto, cronogramas de estudo e postais de pontos turísticos formavam um mural colorido que servia tanto de inspiração quanto de lembrete constante do que estava por vir.
O broche de flor de cerejeira, presente de Hiroshi, tornara-se seu talismã pessoal, sempre preso à lapela de suas blusas como símbolo silencioso de resistência. Numa tarde particularmente agitada na biblioteca da faculdade, enquanto organizava anotações para uma apresentação sobre literatura japonesa contemporânea, Carla foi surpreendida pela aproximação de uma colega que não via desde que retornara à universidade. "Posso sentar?" perguntou Renata Campos, uma das estudantes mais populares do curso de Relações Internacionais, apontando para a cadeira vazia ao lado de Carla. "Claro", respondeu Carla com um sorriso educado, embora cauteloso. Renata havia sido uma das pessoas que curtira comentários maldosos sobre ela nas redes sociais. "Estou com um problema", admitiu Renata, sentando-se e retirando alguns livros da mochila. "Tenho uma prova de nivelamento em japonês amanhã e estou completamente perdida com estes kanjis avançados. Marina disse que você poderia ajudar." Carla hesitou por um instante. Poderia ser uma armadilha, uma forma de se aproximar apenas para obter alguma informação ou criar novas fofocas. Por outro lado, recusar ajuda não era de sua natureza. "Posso tentar", respondeu finalmente. "Em que parte específica está tendo dificuldade?" Durante a hora seguinte, enquanto explicava as nuances dos ideogramas complexos, Carla percebeu uma mudança gradual na atitude de Renata. A inicial condescendência transformou-se em respeito genuíno, especialmente quando Carla demonstrou conhecimento que ia muito além do conteúdo básico do curso. "Nossa, você realmente entende disso?", comentou Renata olhando-a com novos olhos. "Todo mundo está falando sobre você ganhar essa bolsa por... Bem, você sabe. Mas é óbvio que você domina o assunto." Carla sentiu o rosto esquentar, mas manteve a compostura. "Obrigada. Trabalhei muito para chegar onde estou." Renata baixou o olhar, um flash de vergonha cruzando seu rosto. "Olha, sobre aqueles comentários no blog, eu participei daquela conversa e não deveria ter. Foi injusto julgar sem conhecer a história toda." A sinceridade do pedido de desculpas surpreendeu Carla. Antes que pudesse responder, Renata continuou. "Na verdade, muita gente está repensando o que aconteceu. Depois que a fundação anunciou as bolsas adicionais e ficou claro que você passou por um processo de seleção legítimo, bem, as coisas começaram a parecer diferentes. Não precisava de validação externa", respondeu Carla suavemente. "Mas admito que ajuda a tornar tudo mais tranquilo." Enquanto guardavam os materiais para irem embora, Renata fez uma pausa. "Tem uma confraternização na sexta-feira na casa da Marina. Nada formal, só uma reunião para comemorar o final do semestre. Você deveria vir." Carla hesitou. "Não sei se seria uma boa ideia." "Por favor, considere", insistiu Renata. "Seria uma chance de recomeçar. E, sinceramente, todo mundo está curioso para saber como é o Japão. E você é praticamente nossa especialista residente agora." Após Renata sair, Carla permaneceu sentada por alguns minutos, absorvendo o que acabara de acontecer. Era um pequeno passo, mas significativo. Talvez houvesse espaço para reconstruir não apenas sua vida acadêmica, mas também algum tipo de vida social na universidade. Naquela noite, após colocar Dona Helena para dormir, Carla abriu seu laptop para a videochamada mensal com Hiroshi. Estas conversas haviam se tornado uma parte importante de sua preparação para a jornada que estava prestes a empreender, cobrindo desde questões práticas sobre a vida em Kyoto até discussões mais profundas sobre diferenças culturais e expectativas acadêmicas. "Boa noite, Carla-san", cumprimentou Hiroshi em japonês quando sua imagem apareceu na tela. Estava em seu escritório em Tóquio, a vista noturna da cidade, formando um plano de fundo impressionante através da janela panorâmica atrás dele. "Como foi seu dia?" "Interessante, na verdade", respondeu ela também em japonês, relatando o encontro com Renata e o convite para a confraternização. Hiroshi ouviu atentamente, assentindo ocasionalmente. "E você irá?" perguntou quando ela terminou. "Ainda não decidi. Parte de mim quer manter distância, evitar novos problemas." "Compreensível", comentou ele. "Mas permita-me compartilhar algo que aprendi em minhas próprias experiências como estrangeiro em um ambiente hostil. Às vezes, o isolamento que adotamos para nos proteger
acaba se tornando nossa maior prisão. Carla refletiu sobre suas palavras. Tem medo que eu me isole no Japão também? Um leve sorriso tocou os lábios de Hiroshi. Tenho confiança de que você encontrará seu lugar, como fez aqui apesar das dificuldades. Mas a jornada será mais rica se começar a construir pontes agora, em vez de muros. A conversa continuou por quase 1 hora, passando por tópicos mais práticos, documentos necessários, cronograma de viagem, detalhes sobre a acomodação em Kyoto. Quando estavam prestes a se despedir, Hiroshi fez uma pausa, como se considerando cuidadosamente suas próximas palavras. Carla-san, já algo que gostaria de compartilhar com você. Não mencionei antes porque queria ter certeza, mas agora está confirmado. Estarei em São Paulo no próximo mês para a inauguração de uma exposição cultural japonesa. Pensei que talvez pudesse acompanhá-la em sua primeira visita ao consulado para tratar dos documentos finais do visto. O coração de Carla acelerou inesperadamente. Isso seria muito útil, obrigada. Tentou manter a voz casual, mas um calor familiar subiu por seu pescoço. Após desligar a chamada, permaneceu sentada por um longo tempo, absorvendo a notícia de que veria Hiroshi novamente em breve. A reação involuntária de seu corpo à notícia a deixou intrigada e ligeiramente desconfortável. Havia se convencido de que sua gratidão e admiração por ele eram puramente profissionais, mas agora se perguntava se havia algo mais acontecendo, algo que precisaria examinar cuidadosamente antes que complicasse a oportunidade pela qual tanto lutara. Pegando o broche de flor de cerejeira da mesa de cabeceira, girou-o entre os dedos, observando como capturava e refletia a luz do abajur. Tanto o broche quanto o homem que o enviara representavam uma promessa de transformação, de renascimento, mas também um lembrete constante de que as coisas mais valiosas da vida raramente seguem o caminho que imaginamos. A sala VIP do consulado japonês em São Paulo emanava uma elegância discreta, com suas paredes decoradas por fotografias em preto e branco de Tóquio e pinturas tradicionais de paisagens nipônicas. Carla ajustou nervosamente o colarinho de sua blusa branca enquanto aguardava, o broche de flor de cerejeira cuidadosamente fixado próximo ao coração. O mês que se passara desde a videochamada com Hiroshi havia sido intenso e transformador. Contra suas expectativas iniciais, decidira comparecer à confraternização na casa de Marina, uma decisão que provara ser um ponto de virada em sua experiência na universidade. A recepção calorosa de alguns colegas e a curiosidade genuína de outros sobre sua bolsa e futura experiência no Japão haviam criado um ambiente onde, gradualmente, as antigas fofocas perderam força diante da realidade de quem ela realmente era. Agora, faltando apenas 2 semanas para sua viagem, os últimos documentos estavam sendo processados e Hiroshi, conforme prometido, havia chegado a São Paulo na noite anterior para a inauguração da exposição cultural e para acompanhá-la nesta visita final ao consulado. Desculpe o atraso, disse uma voz familiar em japonês, tirando-a de seus pensamentos. Carla levantou-se rapidamente, um sorriso involuntário formando-se em seus lábios ao ver Hiroshi entrando na sala. Ele parecia ligeiramente diferente, o cabelo um pouco mais curto, o rosto mais relaxado do que se lembrava. Usava um terno cinza escuro elegante e, como sempre, o broche de flor de cerejeira na lapela. Nakamura-san, que bom vê-lo, respondeu ela em japonês, inclinando-se levemente em uma reverência formal. O prazer é meu. Carla-san, retribuiu ele com um sorriso cálido. Como está se sentindo há poucos dias da grande mudança? Ansiosa, empolgada, assustada, tudo ao mesmo tempo, admitiu ela com uma pequena risada. Mas pronta. Antes que pudessem continuar a conversa, foram interrompidos pela chegada do cônsul assistente, um homem de meia-idade, com expressão séria que os conduziu à sala de processamento de documentos. O procedimento foi surpreendentemente rápido e eficiente. Claramente a presença de Hiroshi, cujo nome parecia abrir portas por toda parte, acelerava processos que normalmente levariam horas. Quando emergiram do consulado para a luz brilhante da tarde paulistana, Carla segurava seu passaporte contendo o visto oficial de estudante para o Japão. O símbolo físico
de que sua transformação estava realmente acontecendo. Conseguimos, disse ela, ainda um pouco incrédula, olhando para o adesivo colorido em seu passaporte. Nunca duvidei, respondeu Hiroshi. Consultou seu relógio discretamente. Ainda temos algumas horas antes da inauguração da exposição. Gostaria de tomar um chá? Há um assunto importante que gostaria de discutir com você. O tom levemente formal em sua voz despertou uma pontada de preocupação em Carla. Aconteceu algo com a bolsa? Perguntou enquanto caminhavam até o carro que os aguardava. Não, nada disso. Tranquilizou-a rapidamente. É sobre um projeto adicional que gostaria de propor, algo que acho que combinaria perfeitamente com suas habilidades. 20 minutos depois, estavam sentados em uma elegante casa de chá japonesa no bairro da Liberdade. O local era um pequeno santuário de tranquilidade, com um jardim interior de pedras zen e biombos tradicionais, separando as mesas para criar espaços íntimos de conversação. Após pedirem, Hiroshi retirou uma pasta fina de sua maleta e a colocou sobre a mesa. A Fundação Nakamura está expandindo suas atividades educacionais no Brasil. Além das bolsas de estudo, estamos lançando uma série de publicações bilíngues sobre cultura japonesa, adaptadas especificamente para o público brasileiro. Abriu a pasta, revelando projetos de capas para livros e esboços de diagramação. Precisamos de alguém que não apenas domine ambos os idiomas, mas que também compreenda as nuances culturais dos dois países. Alguém que possa ajudar a traduzir não apenas palavras, mas significados e contextos. Carla folheou os materiais, impressionada com a qualidade e ambição do projeto. E você está me oferecendo esse trabalho? Sim. Seria um projeto paralelo aos seus estudos em Kyoto, totalmente opcional, claro, e com remuneração adequada. Ele hesitou brevemente. Também representaria uma oportunidade de trabalhar mais diretamente comigo, já que sou o supervisor editorial da série. Algo na maneira como ele disse essa última frase fez Carla olhar para ele mais atentamente. Havia uma certa vulnerabilidade em seus olhos normalmente compostos, como se esta proposta significasse mais do que apenas um projeto profissional. Parece uma oportunidade incrível, respondeu ela cuidadosamente. Mas confesso que estou preocupada com a carga de trabalho adicional, considerando que já estarei me adaptando a um novo país e um programa acadêmico intensivo. Hiroshi assentiu, recostando-se ligeiramente. Uma preocupação completamente válida. O cronograma seria flexível, adaptado às suas possibilidades. E se em algum momento sentir que é demais, podemos reavaliar. O chá chegou, uma cerimônia em miniatura com a garçonete servindo-os com movimentos precisos e elegantes. Quando ficaram novamente sozinhos, um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, quebrado apenas pelo suave tilintar das xícaras. Há algo mais que gostaria de perguntar, disse Carla finalmente, reunindo coragem. Esta proposta tem alguma relação com o que aconteceu na festa de casamento? Sente-se de alguma forma. Obrigado a continuar me ajudando? A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de significados não ditos. Hiroshi colocou sua xícara delicadamente sobre o pires antes de responder. Não negaria que nosso primeiro encontro foi significativo para mim, começou ele, escolhendo as palavras com cuidado. Mas esta proposta não vem de um senso de obrigação ou pena. Vem de um reconhecimento genuíno de seu talento e do que você pode trazer para este projeto. Fez uma pausa, como se decidindo quanto revelar. Quando perdi Hannah, perdi também muito da alegria que encontrava em meu trabalho. Os projetos da Fundação tornaram-se mais mecânicos, cumprindo uma função, mas sem o coração que ela sempre insistia ser essencial. Nos últimos meses, trabalhando mesmo que à distância com você, comecei a redescobrir esse entusiasmo. Seus olhares se encontraram, e Carla sentiu algo silencioso passar entre eles. Um reconhecimento mútuo de duas pessoas que haviam encontrado inesperadamente um reflexo de si mesmas uma na outra. Aceito o projeto, disse ela finalmente, estendendo a mão sobre a mesa. Será uma honra trabalhar com você, Hiroshi-san. Quando seus dedos se tocaram em um aperto de mãos formal, Carla percebeu que havia usado o primeiro nome dele pela primeira vez, sem pensar.
Mais surpreendente ainda foi notar que ele não pareceu se importar, pelo contrário. Um sorriso suave iluminou seu rosto normalmente reservado. O restante da tarde passou rapidamente com discussões animadas sobre o projeto, ideias para a primeira publicação e planos para a adaptação de Carla em Kyoto. Quando deixaram a casa de chá para dirigirem-se à exposição cultural, ambos pareciam mais leves, como se uma barreira invisível tivesse sido removida. O que nenhum dos dois notou foi a figura discreta sentada em uma mesa distante, parcialmente escondida por um biombo, que havia observado todo o encontro com interesse calculado. Quando saíram, a pessoa levantou-se, deixando uma nota generosa sobre a mesa, e os seguiu discretamente para o carro. Na bolsa que carregava, havia uma câmera profissional com zoom potente e um crachá de imprensa de uma revista de fofocas. A galeria de arte no Centro Cultural Japonês estava repleta de pessoas elegantes que circulavam entre as exposições, taças de champanhe em mãos, comentando sobre as obras com expressões estudadamente impressionadas. A inauguração da exposição Pontes entre Mundos Brasil e Japão em Diálogo atraíra não apenas a comunidade nipo-brasileira, mas também personalidades do mundo empresarial, diplomatas e figuras da alta sociedade paulistana. Carla, usando um vestido azul marinho simples mas elegante, presente de última hora de Dona Helena, que insistira que a filha precisava de algo especial para a ocasião. Sentia-se simultaneamente deslocada e exatamente onde deveria estar. Ao seu lado, Hiroshi a guiava discretamente pelos salões, apresentando-a a pessoas importantes com um orgulho mal disfarçado em sua voz. Esta é Carla Oliveira, a brilhante tradutora que estará trabalhando conosco no projeto das publicações bilíngues, dizia ele repetidamente, em japonês para os convidados nipônicos e em seu português cuidadosamente articulado para os brasileiros. A cada apresentação, Carla sentia crescer dentro de si uma nova confiança. Não a arrogância de quem se julga superior, mas a serenidade de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo. As mesmas pessoas que talvez a tivessem ignorado ou menosprezado se a tivessem visto servindo. Canapés agora a ouviam com atenção quando falava sobre nuances de tradução ou aspectos da cultura japonesa, que havia estudado. Impressionante. Como você domina os aspectos mais sutis do idioma, comentou uma senhora idosa, esposa de um importante empresário nipo-brasileiro. Meu marido nasceu no Japão e ainda tem dificuldades com certas expressões que você usa naturalmente. Agradeço o elogio, respondeu Carla com humildade sincera. Ainda tenho muito a aprender. Enquanto caminhavam para a próxima sala de exposição, Hiroshi inclinou-se levemente para falar mais próximo ao seu ouvido, evitando que outros ouvissem. Está se saindo perfeitamente. Todos estão encantados com você. Estou me sentindo como Cinderela no baile, confessou ela em japonês com um pequeno sorriso. Só espero não virar abóbora à meia-noite. Ele riu suavemente, um som que Carla raramente ouvira e que, por alguma razão, fez seu coração acelerar. Não se preocupe. Desta vez, o relógio não vai bater nenhuma hora final. A noite avançava em um turbilhão de conversas, arte e música ambiente. Em determinado momento, Carla afastou-se brevemente para usar o toalete. No corredor elegante que levava às instalações, encontrou-se sozinha pela primeira vez em horas. Respirou fundo, permitindo-se um momento de reflexão sobre o quanto sua vida havia mudado em tão pouco tempo. Carla Oliveira, a voz feminina desconhecida, fez com que se virasse. Uma mulher elegante de aproximadamente 40 anos, cabelos cortados em um Chanel perfeito e olhos astutos por trás de óculos estilosos, aproximou-se com um sorriso calculado. Sim, respondeu Carla cautelosamente. Sandra Menezes, revista Sociedade é um Poder. A mulher estendeu um cartão de visitas. Adoraria conversar com você sobre sua fascinante trajetória. De garçonete a protegida de um dos empresários japoneses mais influentes no Brasil. Uma história e tanto, não acha? Carla sentiu o sangue gelar em suas veias. Não tenho nada a declarar, respondeu automaticamente, tentando passar pela mulher. Não seja modesta, insistiu Sandra, bloqueando sutilmente seu caminho. Tenho algumas fotos interessantes de você e Nakamura-san, muito reveladores do tipo de relacionamento que tem. Não sei do que está falando,
respondeu Carla, lutando para manter a compostura. Se me der licença. Pense bem, disse a jornalista, baixando a voz para um tom quase conspiratório. Podemos contar esta história de duas formas. Ou como uma inspiradora jornada de superação e mérito, ou como... bem, algo menos lisonjeiro. A escolha é sua. Antes que Carla pudesse responder, uma terceira voz se fez ouvir, firme, clara e inesperadamente familiar. A escolha, na verdade, é da justiça. Sayonara Menezes. Carla virou-se para encontrar Takeshi Watanabe, o representante legal da Fundação Nakamura, que havia aparecido na reunião na universidade, aproximando-se com passos decididos. Como advogado da Fundação Nakamura, devo informar que qualquer publicação difamatória resultará em ações legais imediatas, continuou ele com uma calma assustadora. Acredito que seu veículo já está familiarizado com nossas políticas de tolerância zero para assédio e difamação, não é mesmo? Sandra empalideceu visivelmente. Estava apenas fazendo meu trabalho, buscando a verdade. A verdade, interrompeu Takeshi, é que a senhorita Oliveira é uma bolsista acadêmica de mérito excepcional, selecionada por um comitê independente. Qualquer insinuação contrária não apenas careceria de fundamento factual, como constituiria difamação criminosa. Ele deu um passo à frente, sua voz baixando para um tom quase confidencial. E devo lembrá-la que a lei brasileira de proteção à honra e à imagem é bastante rigorosa, especialmente quando há evidências de perseguição continuada. A jornalista recuou um passo, seu rosto uma mistura de irritação e receio. Entendo seu ponto. Boa noite. Quando Sandra se afastou, Carla soltou a respiração que nem percebera estar segurando. Obrigada, Sr. Watanabe. Como soube? Segurança é parte do meu trabalho, respondeu ele simplesmente. O Sr. Nakamura me pediu para garantir que este evento ocorresse sem incidentes desagradáveis. Considerando seu histórico recente, com a mídia sensacionalista, achei prudente manter um olho atento. Enquanto voltavam para o salão principal, Carla sentiu uma mistura complexa de emoções. Gratidão pela proteção, mas também um incômodo persistente por ainda precisar dela. Por quanto tempo sua vida seria definida por esses episódios, por suspeitas e insinuações? Encontraram Hiroshi conversando com o cônsul japonês. Ao ver a expressão perturbada de Carla, ele imediatamente se desculpou com seu interlocutor e veio ao seu encontro. Aconteceu algo? Perguntou em japonês, a preocupação evidente em seu rosto. Takeshi explicou brevemente a situação em voz baixa. A expressão de Hiroshi endureceu momentaneamente antes de se suavizar ao olhar para Carla. Sinto muito que ainda tenha que lidar com isso, disse ele. Talvez tenha sido um erro trazê-la para um evento tão público. Não, respondeu Carla firmemente, surpreendendo a si mesma com a convicção em sua voz. Não vou me esconder ou me envergonhar por algo que não fiz. Não dei motivos para essas insinuações antes. E não darei agora. Um silêncio significativo pairou entre eles por alguns segundos. Na verdade, continuou ela, sentindo uma onda de determinação crescer dentro de si. Acho que chegou a hora de enfrentar isso diretamente. Hiroshi a observou com uma mistura de surpresa e admiração. O que tem em mente? Uma entrevista, respondeu Carla. Não com tabloides ou blogs de fofoca, mas com um veículo respeitável. Contar a verdadeira história. Sobre a bolsa, sobre o processo seletivo, sobre a fundação. Não como defesa, mas como afirmação. Takeshi e Hiroshi trocaram olhares. Seria incomum, comentou Takeshi pensativamente. A fundação normalmente mantém um perfil discreto sobre seus bolsistas, mas não sem precedentes, acrescentou Hiroshi, um leve sorriso formando-se em seus lábios. Na verdade, poderia servir como um excelente lançamento para o programa de publicações bilíngues. Carla sentiu algo mudar dentro de si naquele momento. Uma transformação sutil, mas profunda, como se estivesse finalmente assumindo o controle de sua própria narrativa. Não mais a garçonete humilhada, não mais a vítima de fofocas, mas uma profissional confiante, prestes a embarcar em uma jornada internacional. Há algo mais que precisamos discutir, disse Hiroshi, depois de um momento de reflexão. Algo que tenho considerado propor, mas não tinha certeza se seria o momento certo.
Seu tom sério fez Carla sentir um arrepio de apreensão subir por sua espinha. O que seria? Gostaria de convidá-la a se juntar ao comitê executivo do programa de Bolsas Brasil-Japão, disse ele, surpreendendo-a completamente. Como ex-bolsista e alguém que experimentou em primeira mão os desafios únicos que enfrentamos aqui, sua perspectiva seria invaluável para aprimorarmos o processo. Carla ficou momentaneamente sem palavras, o impacto da proposta reverberando em sua mente. Não era apenas um reconhecimento de seu valor, mas um convite para ajudar a moldar o futuro de um programa que poderia transformar vidas como a dela. Isso significaria, começou ela hesitantemente, significaria uma posição formal na fundação, completou Hiroshi. Compatível com seus estudos, claro, mas também estabelecendo claramente seu papel como parte da equipe, não apenas como beneficiária. O que ele não disse, mas ambos entenderam, era que tal posição também colocaria um fim definitivo às insinuações sobre a natureza de seu relacionamento. Seria uma declaração pública de confiança profissional, transcendendo qualquer especulação pessoal. Enquanto Carla absorvia essa nova proposta, os sons da festa ao redor pareciam diminuir, como se o mundo estivesse momentaneamente em pausa, aguardando sua decisão. Em sua mente, imagens de seu passado recente desfilavam. A garçonete invisível na festa de casamento, a estudante dedicada que abandonara seus sonhos por necessidade, a jovem humilhada por um gesto de conexão humana, e agora, aqui estava ela, prestes a aceitar não apenas uma oportunidade de estudo, não apenas um projeto profissional, mas uma chance de realmente fazer a diferença na vida de outros que, como ela, apenas precisavam de uma porta aberta para demonstrar seu verdadeiro potencial. Aceito, disse finalmente sua voz firme e clara. Seria uma honra fazer parte desse comitê e ajudar a construir pontes para outros estudantes. O sorriso de Hiroshi iluminou-se com uma intensidade rara, e por um breve instante, Carla vislumbrou o homem por trás da fachada profissional. Alguém que, como ela, havia enfrentado perdas e desafios, mas encontrara um caminho para transformar dor em propósito. Então está decidido, disse ele estendendo a mão formalmente. Bem-vinda oficialmente à equipe da Fundação Nakamura, Oliveira-san. Quando suas mãos se tocaram, o fotógrafo oficial do evento capturou o momento. Uma imagem que, semanas depois, seria publicada em um respeitado jornal cultural junto com a entrevista que Carla daria sobre seu novo papel na fundação e sua jornada. Pessoal. Takeshi deu um discreto sorriso de aprovação antes de se afastar para lidar com outros assuntos, deixando Carla e Hiroshi sozinhos por um momento em meio ao burburinho da exposição. Sabe, disse Hiroshi, após um breve silêncio, já algo que tenho pensado desde aquela noite na festa de casamento. Seu olhar estava distante, como se revivesse a memória. Quando todos olhavam, mas ninguém realmente via. O que seria? Perguntou Carla, sentindo uma estranha tensão no ar entre eles. Como um único momento de gentileza pode mudar completamente o curso de uma vida. Seus olhos encontraram os dela com uma intensidade tranquila. Ou de duas vidas. Antes que Carla pudesse responder, foram interrompidos pelo curador da exposição, chamando Hiroshi para fazer o discurso oficial de inauguração. Com um pequeno aceno de desculpas, ele se afastou em direção ao palco improvisado. Sozinha por um instante, Carla tocou o broche de flor de cerejeira em sua blusa, sentindo sob os dedos cada delicada pétala de prata. Havia começado esta jornada como uma garçonete invisível servindo os privilegiados, e agora estava prestes a cruzar o oceano. Não apenas como estudante, mas como parte de algo maior que ela mesma, uma ponte viva entre culturas. No palco, Hiroshi começou seu discurso falando sobre as conexões invisíveis que unem pessoas e nações, sobre como a verdadeira compreensão transcende idiomas e fronteiras. Enquanto o ouvia, Carla sentiu uma certeza crescente em seu peito. Independentemente do que o futuro reservasse, esta era sua verdadeira vocação. Não apenas traduzir palavras, mas construir entendimento. O que começara como um encontro casual em uma festa, onde ninguém havia se transformado no momento decisivo de sua vida. Não por causa
de um conto de fadas romântico, como as fofocas maldosas insinuavam, mas por um reconhecimento mútuo muito mais profundo. O reconhecimento de valor humano, além de todas as barreiras sociais. E enquanto os aplausos para o discurso de Hiroshi ecoavam pelo salão, Carla soube, com uma clareza cristalina, que raramente experimentamos na vida, que havia encontrado seu lugar no mundo, não como coadjuvante na história de outra pessoa, mas como protagonista de sua própria jornada. O aeroporto internacional de Guarulhos pulsava com a energia frenética típica das manhãs de segunda-feira. Anúncios em múltiplos idiomas ecoavam pelos alto-falantes. Carrinhos de bagagem cruzavam o saguão em todas as direções, e viajantes, de diversas nacionalidades, convergiam para seus respectivos destinos como rios fluindo para o mar. Carla permanecia em silêncio diante do painel de embarques, observando a luz verde que piscava ao lado do seu voo para Tóquio. Ao seu lado, Dona Helena segurava firmemente seu braço, como se tentasse absorver cada segundo final da presença da filha antes da separação. "Promete que vai se alimentar direito?" perguntou pela terceira vez, seu rosto uma mistura de orgulho e preocupação maternal. "Dizem que no Japão as pessoas comem porções muito pequenas." Carla sorriu, apertando carinhosamente a mão da mãe. "Prometo. E você promete tomar os remédios no horário certo e não exagerar nas novelas até tarde?" "Vou tentar", respondeu Dona Helena com um suspiro dramático. "Mas sem você para me policiar, não garanto nada." As últimas semanas haviam sido um turbilhão de preparativos, despedidas e emoções contraditórias. A entrevista que Carla concedera a um respeitado jornal cultural, falando abertamente sobre sua trajetória e seu novo papel na Fundação Nakamura, havia causado um impacto surpreendentemente positivo. O que antes eram cochichos maliciosos transformara-se gradualmente em expressões de admiração, especialmente entre seus colegas da universidade, muitos dos quais haviam comparecido a uma pequena festa de despedida organizada por Marina e Renata. Mas o momento mais significativo havia sido a conversa final com Hiroshi, 2 dias antes, em uma videochamada onde discutiram os últimos detalhes de sua chegada a Kyoto. "Estarei em Tóquio para uma conferência quando você chegar", explicara ele. "Mas Tanaka-san, minha assistente, a receberá no aeroporto e a acompanhará na viagem de trem para Kyoto. Seu apartamento estará pronto e daremos a você alguns dias para se adaptar antes de começarmos oficialmente o trabalho." "Obrigada." "Por tudo", respondera ela, sentindo que as palavras eram inadequadas para expressar a profundidade de sua gratidão. "Por acreditar em mim quando nem eu mesma acreditava." Hiroshi havia sorrido daquela maneira reservada que ela agora conhecia tão bem. "Não fiz nada além de reconhecer o que já estava lá, Carla-san. O resto foi tudo você. Agora, parada, no aeroporto com a passagem na mão e o futuro se desenrolando à sua frente como um caminho desconhecido, mas cheio de promessas, Carla refletia sobre como tudo havia começado. Com um simples ato de gentileza, em uma noite que parecia pertencer a outra vida. Última chamada para o voo JL 83557, com destino a Tóquio. "Por favor, passageiros, dirijam-se imediatamente ao portão de embarque", anunciou a voz metálica no sistema de som, trazendo Carla de volta ao presente. "É hora", disse Dona Helena, sua voz falhando ligeiramente. "Minha filha indo conquistar o Japão." Abraçaram-se longamente, palavras tornando-se desnecessárias entre mãe e filha, que haviam enfrentado juntas tantas tempestades. Quando finalmente se separaram, ambas tinham lágrimas nos olhos, mas também sorrisos determinados. "Não é um adeus", lembrou Carla. "Em 6 meses estarei de volta para visitar. E temos as videochamadas todos os domingos." Eu sei." Dona Helena enxugou uma lágrima. "Agora vá, antes que eu comece a chorar de verdade e você perca esse avião." Com um último abraço e um beijo na testa da mãe, Carla pegou sua mala de mão e caminhou em direção à área de embarque internacional. No controle de passaportes, o oficial examinou seu visto japonês com interesse. "Estudante?" perguntou, carimbando o documento. "Sim", respondeu ela. "E tradutora?" "Boa sorte", desejou ele inesperadamente em japonês básico.
Obrigada, respondeu Carla no mesmo idioma, sentindo como se o universo estivesse lhe enviando um pequeno sinal de aprovação. A bordo do avião, acomodando-se na poltrona da classe econômica. Hiroshi havia oferecido um upgrade para a executiva, mas ela recusara educadamente, preferindo que o dinheiro fosse direcionado a outras bolsas de estudo. Carla retirou de sua bolsa o pequeno caderno, que a acompanhava desde seus tempos de universidade. Na primeira página, a frase que escrevera anos atrás ainda brilhava, agora com novo significado. As palavras constroem pontes entre mundos. Abaixo dela, acrescentou uma nova linha. E às vezes, um único gesto constrói pontes entre almas. Fechando o caderno, voltou seu olhar para a janela, observando São Paulo diminuir gradualmente enquanto o avião ganhava altitude. Pensou em todos que havia deixado para trás. Sua mãe, agora cuidada por uma enfermeira contratada com o estipêndio da bolsa, seus novos amigos na universidade, até mesmo seus antigos colegas da empresa de eventos, que involuntariamente haviam desempenhado um papel em sua jornada. E pensou também no que estava por vir. O programa intensivo de estudos em Kyoto, o projeto de publicações bilíngues, seu papel no comitê de bolsas e, sim, a perspectiva de trabalhar mais proximamente com Hiroshi, explorando aquela estranha conexão que haviam formado, fosse ela qual fosse. Recostando-se na poltrona enquanto o avião estabilizava-se acima das nuvens, Carla refletiu sobre como a vida frequentemente nos surpreende não com o que buscamos, mas com o que precisamos. 3 anos atrás, quando abandonara a universidade para cuidar da mãe, acreditara que seus sonhos haviam terminado. Agora compreendia que eles apenas haviam sido redirecionados, guiando-a por um caminho inesperado que, apesar de todas as dificuldades, acabara levando-a exatamente para onde deveria estar. 6 meses depois, uma foto discreta apareceu no boletim interno da Fundação Nakamura. Mostrava um grupo diverso de jovens tradutores em formação, reunidos em um tradicional jardim de cerejeiras em Kyoto. No centro do grupo, Carla sorria serenamente, o broche de flor de cerejeira brilhando discretamente em sua lapela. Não, mas apenas um símbolo de conexão com Hiroshi, mas uma marca de sua própria identidade renovada. Em São Paulo, mudanças sutis começaram a acontecer na empresa de eventos onde tudo começara. Novos protocolos de respeito e inclusão foram implementados, com tolerância zero para comportamentos discriminatórios contra funcionários ou convidados estrangeiros. Ninguém mencionava diretamente o incidente com aquela garçonete e o empresário japonês, mas todos sabiam que algo havia mudado fundamentalmente na cultura da empresa. Em seu novo apartamento em Kyoto, nas raras noites livres entre aulas, intensivas e sessões de tradução, Carla ocasionalmente abria a janela para observar as cerejeiras no parque próximo. Às vezes, Hiroshi a acompanhava nestas contemplações silenciosas durante suas visitas à cidade. Sentavam-se lado a lado, bebendo chá e conversando sobre literatura, cultura ou simplesmente apreciando o conforto da presença um do outro. 2 solitários que, de alguma forma, haviam encontrado um no outro um eco de suas próprias almas. O que existia entre eles, amizade, respeito mútuo, ou talvez o potencial para algo mais profundo, continuava a evoluir naturalmente, sem pressa ou expectativas. Ambos haviam aprendido, através de experiências dolorosas, que os relacionamentos mais significativos são aqueles que respeitam o tempo e a individualidade de cada pessoa. Numa tarde particularmente significativa, enquanto caminhavam sob uma chuva de pétalas de cerejeira, Hiroshi compartilhou uma antiga sabedoria japonesa. Kintsugi é a arte de reparar cerâmicas quebradas com ouro, transformando as fraturas em parte da beleza do objeto. Talvez seja assim com as pessoas também. Nossas fraturas e reparações não nos diminuem, mas nos tornam mais valiosos, mais singulares. Carla refletiu sobre essas palavras enquanto observava as pétalas caírem como neve rosa ao seu redor. Pensou em todas as fraturas de sua própria vida, os sonhos interrompidos, as humilhações enfrentadas, as lutas diárias, e como cada uma delas, de alguma forma, havia contribuído para moldá-la na pessoa que agora era.
Sua jornada estava longe de terminar. Havia ainda muito a aprender, muitos desafios a enfrentar, muitas pontes a construir. Mas uma coisa estava clara: nunca mais permitiria que alguém definisse seu valor ou ditasse os limites de seus sonhos. Ela era Carla Oliveira, não apenas a garçonete, não apenas a estudante, não apenas a protegida de um benfeitor poderoso, mas uma mulher completa em sua própria jornada, construindo seu caminho com cada palavra traduzida, cada barreira cultural derrubada, cada mão estendida para ajudar outros como ela. E talvez essa fosse a maior lição de toda sua experiência, que às vezes, nos momentos mais improváveis e nos lugares onde menos esperamos, encontramos não apenas novas oportunidades, mas também partes de nós mesmos que nem sabíamos estar procurando. Como escreveria mais tarde no prefácio do primeiro livro da série bilíngue da Fundação Nakamura, fui uma mulher que dançou com dignidade em um lugar onde ninguém dançava comigo. E isso mudou tudo. Não porque um conto de fadas se materializou, mas porque um único momento de coragem abriu a porta para todas as possibilidades que sempre estiveram adormecidas dentro de mim. E era isso, no final das contas, que realmente importava. Não os julgamentos externos, não as convenções sociais, não as expectativas alheias, mas a coragem de permanecer fiel à própria essência, de estender a mão quando todos recuam, de falar quando o silêncio seria mais fácil e de dançar, mesmo quando ninguém mais está disposto a se juntar a você. Definitely not as good as the other Magnus. Wait, do my words get vision? Kind of broken. I didn't realize they were true sight. Yeah. It gave vision to the thing. Are you Techie's minds aren't invisible anymore? You can see them? It showed the mine. And venom. Quick as venom. Yeah, and a coffee, please. Payment due. Warded off. Vile advance. My venom flows. Agitation. I was close to it. Ooh. Radiant structures have been fortified. As you say. Anybody want to smoke with me? A touch of venom. Agitation. We have Aegis though. What are we waiting for? Got mines down here. Quick as venom. A plague on our foes. Vile advance. My enemy succumbs. A touch of venom. Waste of a smoke. As you say. Ah! Yes. 2, 3 bot. My That means gosh. red thing's alone. Yes. Bitches hurt. I must shield kill him. Oh, My lush is online, boys.
and venom. Shield rune top, shield rune. Oh my god. I'm under attack. As That was ambitious. well wanted. Oh. Going. Impaled. What's he saying? Violet van. Thank Your you. top tower is under attack. Been out for a while. Good luck in your games. Thank you. Thank you for the raid again. I appreciate you. You can't run from the venomous one. Yes. Yes. With vim and venom. A touch of venom. Pop null. Dire's courier has fallen. An exquisite. Oh, he popped back. The buyback. Get on my little wordies. Those people had families. Nice. Unstoppable. Nice. Coffee time, baby. Dire structures have been fortified. Your top tower is under attack. So good. This is the hardest part of being an impartial announcer. I have Balancing how little I care horchata about anything that's happening. creamer. Your top tower is being attacked. Oh, it's so good. Back Look from me death. up. Agitation. Your top tower Kidding is me. Get under out of here, siege. freak. Your top tower is being attacked. Quick as venom. Great teamwork, you vicious thugs. What the fuck was A that? touch of venom. Up to- Yes. Agitation. Great teamwork, you vicious thugs. Yes. Payment due. Oh, he's crazy. Sweet toxin. Dominating. Oh, we're doing it. The enemy's bottom tower has been destroyed. The enemy's bottom barracks has been destroyed. Good vibes, ladies online. We're here. We made it. Quick as venom. Let's be honest. It probably How are you, won't. chemist? My venom flows. Oh, he's crazy. I'm under attack. He was ambitious. As you say. I haven't gotten Ags. Should I get Ags? Fuck it. Impaled. With vim and venom. Yes.
A plague on our foes. Yeah, ward them off. I appreciate the lurk. Thank Agitation. you. I am envenomed. As you say. In the cloud. Plus 40%. What does that mean? My venom flows. Quick as venom. Impaled. Why is your fountain lime green? What are you talking about? What color is it supposed to be? Touch of venom. Venom's vengeance. Going. Ah, Haste. Dire's courier has gone. I only wanted to. still in the song? Wait. There you go. Oh. Allies disappear. The Lotus Pool? It might be because of